São rubro-negra, saudações a todos, excelente quarta-feira, tudo de bom. Gente, hoje é o dia do jogo, né? Hoje é o dia da nossa vez de entrar em campo, depois dos nossos adversários aqui do Rio, e agora a nossa vez de pegar o Independente Medellín, que foi eliminado no domingo pelo Rio Negro Águilas, pelo Campeonato Colombiano. Ele disse adeus ao Campeonato Colombiano, ou seja, só tem a Libertadores. Então, a nossa obrigação é passar o carro em cima deles também. Cara, eu não esquento de placar. Porra, uns 2-0 tá bom pra cacete, cara. O negócio é a gente subir cada vez mais na tabela. Vamos torcer para que o Flamengo entre em campo, faça seu papel de melhor da América, né? E o time está bem mexido. Devemos ter algumas surpresas. Não vou chutar aqui, eu botei uns vídeos aí para vocês assistirem que vão tentar elucidar o time que vai a campo, né? Com alguns desfalques, é lógico, né? Que a gente já sabe quais são. E vamos ver o que acontece, vamos esperar uma grande vitória, vamos disparar nesse grupo e seguir rumo à outra fase com o pé nas costas, tranquilo, sem sustos. Então hoje o jogo é 21h30 no estádio Atanásio Girardot, do time que, deixa eu lembrar o nome, foi Atlético Nacional, aquele que fez a disputa, né, com a Chape, né, que eles entregaram o título para a Chape. Foi até um ato de humanidade muito bacana desses colombianos. Então vamos para lá, vamos com tudo. Tem uns vídeos aí que vai falar do jogo, de algumas novidades aí que podem pintar no Flamengo, aí como reforço dessa janela que vai abrir agora mês que vem. Então vamos curtir, vamos dar um likezinho aí, dar um joinha e vamos torcer para que o Flamengo hoje arrebente e vença o jogo. Saudações rubro-negras a todos, grande abraço, tudo de bom para vocês, um excelente jogo para todos nós e excelente quarta-feira. Tamo juntos, Mengão na cabeça sempre, tamo junto aí, rapaziada. Curte aí, dá um likezinho pro amigo, segue, um abraço, fica na paz. Oi pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo. A gente está aqui no entorno do estádio Atanásio Girardot. Esse é o palco do jogo de amanhã entre Independiente Medellín e Flamengo pela Libertadores. Flamengo que, se vencer, praticamente garante a sua classificação para as oitavas de final. O Independiente Medellín tenta se recuperar de uma eliminação no Campeonato Colombiano e também manter as suas chances de avançar na Libertadores. Flamengo chegou ontem a Medellín, um voo de 7 horas, voo desgastante, jogadores descansam nesse momento, mas hoje tem treino, o último antes da partida, às 4 da tarde no horário local, 6 horas no horário do Brasil. Deve ser um Flamengo naquela versão Libertadores do Leonardo Jardim, com Emerson Royal na direita, Danilo pode aparecer na zaga, o Carrascal é o substituto do Arrascaeta e Bruno Henrique no ataque, portanto, essa é a provável escalação do Flamengo para essa partida. Tchau, tchau, pessoal! Vamos agora para a Colômbia, para Medellín, onde o nosso Mário Marra não vai aparecer, mas vai falar. A gente vai ouvir o Mário Marra. Ele não vai aparecer porque nós mostraremos, olha aí, estamos mostrando imagens do treinamento do Flamengo, que encara amanhã o Independiente local, o Flamengo líder do seu grupo na Copa Libertadores. Mário Marra, muito boa tarde, nos traga tudo. Boa noite, já não sei como é que tá o fuso horário, lá acho que ainda é boa tarde, 2 atrás? Uma ou 2 atrás. Boa tarde para você, Mário Marra. Nos traga todos os detalhes dessa última atividade do Malvadão. Por favor, meu amigo do incomparável Flamengo, o incomparável Mário Marra. Olha que eu vou acreditar nisso, hein, Plihal? Fala, Plihal. Um abraço para você aqui, para mim, 4 horas e 12 minutos, acabou de virar para 12 minutos. Um abraço para vocês. No Brasil, estava ouvindo o Zinho, o Pascoalzinho, o Zé Elias. Pois é.
Plihal, aqui no centro de treinamento do Atlético Nacional de Medellín, o adversário do Independiente Medellín, o Flamengo está batendo bola, a gente tem aquelas imagens, aquela janelinha de 15 minutos, mas já estamos aqui há algum tempo, tomara que o Flamengo não ouça, mas a gente já está aqui há algum tempo, então temos imagens já desse treinamento, mas não é, os jogadores estão apenas correndo, então os goleiros batendo bola, nada de excepcional que a gente pudesse conversar aqui sobre qualquer mudança revolucionária para o jogo de amanhã. Esse barulho que você está ouvindo não é definitivamente do meu estômago roncando. Esse barulho é de um ônibus que está saindo aqui com os funcionários do Atlético Nacional. Plihal, para amanhã, jogo importantíssimo do Flamengo, é o último jogo do Flamengo fora de casa na fase de grupos, no grupo A da Libertadores. O que isso quer dizer? O Flamengo pontuando bem contra um adversário que está em crise, o Flamengo vai se classificar, Plihal. Ninguém tinha muita dúvida sobre isso, a gente até falava de uma campanha de 100% de aproveitamento, mas o Flamengo tinha no grupo Estudiantes. Normal empatar com Estudiantes. Agora, aqui contra o Independiente Medellín, respeitando que o adversário é um adversário que tem tradição, tudo, mas vem em crise, o esperado é que o Flamengo vença. Agora, qual time o Leonardo Jardim vai colocar em campo? Eu até pedi uma tela, Plihal, para ajudar a mostrar como está difícil dar uma ideia para o fã de esporte qual time vai entrar em campo. Porque Leonardo Jardim, tem falado de um acúmulo de jogos, de um time mais cansado, e o Flamengo tem sofrido alguns gols nos minutos finais, como aconteceu no jogo contra o Vasco no final de semana. Vamos para a tela, Plihal? Vou no número de jogadores nos últimos 10 jogos que foram para campo com o Flamengo. O Rossi, que está aqui batendo bola na minha frente, fez 10 jogos, esse vai jogar. Agora, olha as laterais, olha a preocupação do Leonardo Jardim. Ele trocou dos dois lados nos últimos 10 jogos, deu 5 jogos para cada um, na esquerda e na direita. Só que tem uma pista aí. O Alexandre jogou os últimos 3, iniciou os últimos 3. Pode ser que ele não comece a partida de amanhã. Nos zagueiros, olha lá, Vitão e Danilo. Eles não têm iniciado os jogos. Quem tem iniciado mais, Léo Ortiz e Léo Pereira, com 7 jogos. Everton Araújo é o que mais joga no meio campo, e eu acho que o Everton Araújo joga de novo, que aí tem uma outra situação, né? Um jogador que está tendo oportunidade, que está jogando bem, a característica do jogo físico, que ele vai bem, tem evoluído, eu acho que ele fica. Mas do lado dele, De La Cruz, que jogou muito pouco nos últimos 10 jogos, iniciou só 2, ou vai o Jorginho, que tem repetido. A partir daí, sem Arrascaeta, sem Paquetá. Isso pode abrir, deve abrir espaço para o Carrascal, que é colombiano, que não é daqui de Medellín, mas que o povo colombiano está muito de olho nele, né? Porque ele é nome praticamente certo na lista para a Copa do Mundo. Precisa garantir uma vaga, talvez, no time titular. Pelos lados, Plata, Luiz Araújo. Mas lembrando, Plata também passeou pelo meio no jogo do final de semana. Começou a partida jogando mais pelo meio. E do outro lado, o Samuel Lino tem começado muitos. Mas eu não acredito que o Carrascal vai jogar pelo lado. Acho que ele vem passeando pelo lado, jogando um pouco mais por dentro, meio que dando uma de Arrascaeta. Pedro tem iniciado muitos jogos. Pode ser, Plihal, que seja chance também do Bruno Henrique. Muito obrigado, Mário Marra. O Flamengo com muitas indefinições e, é claro, a comissão técnica levando bastante em consideração essa rodagem para fazer um rodízio, para não estourar os seus principais jogadores, os seus jogadores em geral, para essa reta final antes da parada da Copa do Mundo. Também porque a gente sai de Bogotá e vai para Medellín. Opa. É perto, Eugênio? Não é do lado, mas também... É o mesmo país. Se você comparar com a distância daqui pra lá, aqui pra lá é pertinho. Ele tá do lado da Lili, hein, Marra? Nem tanto, né, Bruno? De avião é rapidinho, mas de carro demora porque tem muita curva na estrada. Bruno, prazer falar com você. Eugênio Leal, que dupla. E exatamente nesse momento que a gente entra ao vivo, o caminhão resolve dar ré. Exatamente para ele aparecer e participar do Sport Center. Ninguém pode perder a oportunidade de estar com o Bruno Vicari e com o Eugênio Leal. Mas, Bruno, agora que ele acelerou, vamos lá. Flamengo amanhã, só que o Flamengo contra o Independiente Medellín. Flamengo vai treinar daqui a pouquinho aqui, ó, na casa de um bicampeão da Libertadores, o Atlético Nacional de Medellín. Flamengo tem dúvidas para o jogo. Se a gente quiser, a gente pode falar que a dúvida maior tá ali na faixa de criação, né? Quem vai ser companheiro de ataque? O ataque que vai ser com quantos? Com 3? Será que vai ter mais ou menos aquela escalação que tenta imitar um Arrascaeta mais adiantado, sem Arrascaeta, mas também sem Paquetá? Quem fica por ali? Chance muito maior do Carrascal.
Bruno, Eugênio, amigos do Fã do Esportes, uma outra situação. O técnico Leonardo Jardim, após o segundo empate consecutivo, o do final de semana, contra o Vasco, o anterior tinha sido pela Libertadores, no jogo contra o Estudiantes, ele falou, o time tem tomado alguns gols na reta final e é um sinal de que a gente tem ficado um pouco cansado. Isso quer dizer alguma coisa para o jogo de amanhã? Ele vai mudar o time, ele vai mesclar o time? Vale lembrar, ele já tem feito isso. Nos últimos 10 jogos, coincide com a última derrota do Flamengo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tem mudado bastante. Os lados do campo, mudado também volantes, permanecendo o Everton Araújo quase sempre, e mudado algumas peças. Vai ter mais mudança para amanhã contra o Independiente Medellín, que vem em crise, Bruno? Os assuntos, então, para a gente discutir, então, durante o dia, ainda o dia de hoje e também muito amanhã. Obrigado, viu, Marra? Você acompanha o treino e depois, claro, traz essas informações também pra gente. E mande um abraço para René Guita, que trabalha aí no Atlético Nacional. Uma lenda do futebol sul-americano. E terminou agora em Cusco, a partida entre Cusco e Estudiantes de La Plata. E está tudo aberto e indefinido no grupo do Flamengo, principalmente a segunda vaga da classificação. Flamengo é o líder, tem 7 pontos. O Estudiantes de La Plata é o segundo colocado, tem 6 pontos. O Independiente Medellín, que é o adversário do Flamengo amanhã, tem 4 pontos. E o Cusco agora tem 1 ponto. Com isso, todos os times ainda podem se classificar e todos os times ainda podem ser eliminados nessa primeira fase. Porém, se o Flamengo ganhar amanhã, fica dependendo apenas de um empate nos próximos 2 jogos, que joga dentro de casa para poder se classificar para a próxima fase da Libertadores. Vencer amanhã é importantíssimo, porque sai de 7 e vai para 10 pontos, e aí o Independiente Medellín permanece com 4, tem mais 2 jogos aí, 6 pontos disputados, poderia até enfrentar o Flamengo, alcançar o Flamengo, mas aí se o Flamengo empatar um desses 2 jogos dentro de casa, já está classificado para as oitavas. Vamos embora com tudo, fazer nossa parte amanhã que vai dar certo. Vou falar agora a respeito de mercado da bola, porque a informação que saiu é que o Flamengo prepara 300 milhões de reais para investir pesado no futebol e já tem uma nova contratação definida. O José Botto está agindo nos bastidores do clube para qualificar o elenco, e o nome que saiu, o nome da vez, que o Flamengo estaria de olho no mercado, é do centroavante David Romero, de 23 anos, destaque do Tigre e que vem chamando a atenção no campeonato argentino. O valor estimado para a contratação do centroavante é de 5 milhões de euros, cerca de 5 milhões de euros. O Flamengo estaria interessado, o Flamengo vê o negócio como uma aposta estratégica por conta da idade, ele ser novo, bons números que ele vem apresentando e um custo acessível. Lembrando que centroavante, essa é a posição que o Flamengo mais precisa contratar. É a posição que o Flamengo está com mais carência, um jogador reserva ou que dispute a posição com o Pedro. É a principal peça que o Flamengo precisa contratar, é a principal lacuna deste elenco tão qualificado. E agora aparece o nome do David Romero. Eu queria saber se vocês gostam dessa possibilidade. O nome dele, que foi ventilado na janela do início do ano, acabou não acontecendo. O Flamengo não conseguiu fazer a contratação de um centroavante. Agora volta ao radar, e essa informação do paparazzo rubro-negro é que o Flamengo estaria com esse objetivo de contratar o jogador. 300 milhões vão ser destinados para fazer várias contratações. A ideia do Flamengo é conseguir reforçar o elenco, mas a prioridade é a contratação de um centroavante. E nomes, eles aparecem, surgem. Agora o novo nome é do David Romero.